Nesse vídeo eu vou fazer algo que pouca gente tem coragem de fazer. Abrir a despesa mensal real de uma família de alta renda, renda média de R$ 35.000, e comprovar para vocês que mesmo com esse montante mensal, o dinheiro não traz liberdade quando não há uma estrutura. O problema não é luxo, e sim falta de estrutura. E ainda mais, trazer para vocês a comprovação científica da regressão à média, aquele ciclo financeiro de 3 anos que muitas famílias de alta renda não têm consciência e acabam saindo prejudicadas ao extremo, prejudicando o trabalho de muitos anos e a condição financeira estrutural. Então vamos lá, eu deixei aqui em destaque os tópicos para ir passando para vocês. Vamos falar primeiro em relação à renda mensal de aproximadamente R$ 35.000 e os gastos, vamos por tópicos, tá? Uma média de gastos para vocês entenderem. Financiamento de apartamento da família, R$ 4.500. Condomínio, R$ 1.150. Luz, R$ 980. Água, R$ 450. Internet mais telefone, R$ 420. Tudo uma média, tá, pessoal? IPTU, a mensalidade do IPTU, R$ 1.050. A escola dos 2 filhos, R$ 6.600 no total. Atenta a esse valor que eu vou passar um exemplo também de psicologia financeira logo em sequência de um livro que a gente já comentou nos vídeos anteriores aqui para vocês, que é do Dan Ariely, tá? A babá, R$ 2.800. Plano de saúde para a família, R$ 3.500. Financiamento de 2 veículos, então as duas parcelas em conjunto, R$ 3.900. Os gastos gerais com os 2 veículos, né? Combustível, seguro, manutenção, IPVA, R$ 3.400. E o cartão de crédito, que é a alimentação, despesas variadas, R$ 8.900. Então vocês podem verificar que aqui nem estão todas as despesas, né? A gente pegou as despesas gerais mesmo, e lógico que tem outros detalhes, outras despesas que poderiam ser inclusas aqui. Mas em geral, para vocês verificarem, se vocês fazerem a somatória desses valores, dá R$ 37.650. Então, na verdade, esse casal, eles sobrou, essa família, né, com 2 filhos, sobrou algum valor para investir? Não, na verdade a família ficou no vermelho, né? Ultrapassou aí a R$ 2.650 e provavelmente utilizou o cheque especial, né? Ou colocou a fatura de cartão de crédito no rotativo, já prejudicando exacerbadamente a família. Então, não teve nenhum valor de investimento. Agora já vamos fazer a citação do livro do Dan Ariely, Predictable Irrational. Eu já passei esse livro para vocês em outro vídeo, vamos colocar mais destaques aqui para vocês e sempre lembrando, aqui eu vou passar consciência para vocês nas mídias sociais. Famílias de alta renda que querem aprofundar essa consciência e aplicarem métodos científicos devidamente comprovados para justamente sair desse loop, né, esse ciclo vicioso, essa bolha que não consegue sair das dívidas mesmo com renda alta e fazer uma reorganização, nós temos a plataforma Doutor Dívidas. Tá? Parte de psicologia financeira, neurociência, geopolítica nacional e internacional, tudo que interfere a vida financeira de vocês, a gente está englobando lá dentro do Doutor Dívidas. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link para vocês entenderem como que funciona a plataforma, na descrição do vídeo também. Tá? Então vamos lá. Primeira questão novamente do Dan Ariely. Oferta e demanda não explicam o seu orçamento. Tá? O autor, o Dan Ariely, mostra, nossa percepção de valor ela não é racional. Então a gente não faz uma análise geral de percepção de valor. Normalmente a gente faz dentro da nossa bolha social, né, do nosso ciclo social. Então a gente acha que muitas coisas que na realidade perante o contexto geral não é normal, mas dentro da nossa bolha social acaba se tornando um novo normal. E isso prejudica para a gente fazer uma análise racional. Tá? No capítulo sobre oferta e demanda, o autor, o Dan Ariely, demonstra que muitas vezes o preço não nasce do mercado, e sim de uma ancoragem social. Então, lembrem disso. Você, família de alta renda, vive num ambiente que a escola é de 2 filhos, R$ 3.000 e poucos cada uma, R$ 6.600 no total. Se é normal na sua bolha social, você acaba achando isso um novo normal.
Condomínio de R$ 1.100 é normal dentro do seu ciclo social? Você ancorou no seu ciclo. 2 carros. 2 carros são necessidade para o meu dia a dia. Será que é mesmo ou não? Porque você ancorou no seu ciclo social. E isso realmente, fazer essa ancoragem sem uma estrutura efetiva de análise aprofundada, vocês têm que tomar muito cuidado. Realmente é uma situação bem complicada e uma situação que pode, a médio e longo prazo, prejudicar a sua família financeiramente, né? Nesses casos, ó, que o autor continua falando, o cérebro para de questionar. Ele aceita o ambiente como referência. Você não está comparando com o nível Brasil, que tem muitas pessoas, muitas famílias que vivem com menos de um salário mínimo. Vocês sabem muito bem disso, a desigualdade social que nós temos no nosso país. Você compara com a sua bolha social, o seu grupo social, e isso muda completamente sua régua. Você acha que esse é o novo normal, tá? O custo do grátis, continuando, outro ponto do Dan Ariely. Tá? Esse livro, sim, super interessante, também trabalha com a parte de psicologia, diversos testes que foram no transcorrer dos anos sendo feitos análises, chegaram a comprovações técnicas dessa parte da psicologia humana. Tá? O grátis distorce decisão. Quando algo parece pequeno, embutido, diluído, aí exemplos, taxa de cartão, seguros, serviços agregados que às vezes vocês nem estão utilizando e acabam pagando mensalmente, parcelamentos automáticos, né, cair no rotativo também, o cérebro ignora esse custo total. Então, nesse orçamento que eu passei para vocês da despesa mensal do casal real, só um cartão de crédito quase R$ 9.000, né? Mas, e esse valor de 9 mil, o que está efetivamente incluso nesse valor de 9 mil? Normalmente passa despercebido pela família. E existem valores lá que poderiam ou não ser gastos ou serem de alguma forma reembolsados, né? Ninguém lembra exatamente o que gerou cada gasto. Ninguém da família. O cérebro trabalha por emoção e conveniência, tá? Não por soma acumulada. Outro livro assim, extremamente interessante desse autor aqui, ó, Leonard Mlodinow. Ele é um físico, tá? Teórico, tem doutorado na Universidade de Berkeley. Ele trabalha com a parte, ó, psicologia e física. Isso, assim, é extraordinário esse livro dele, tá? O livro O Andar do Bêbado. Esse livro ele também faz parte da nossa fonte bibliográfica do Dr. Dívidas, tá? A nossa fonte, sim, livros de renome mesmo, e a gente vai aprofundando e aplicando métodos lá dentro do Dr. Dívidas, aqui trazendo a consciência para vocês. Esse livro fantástico, ó. O Leonard trabalha com psicologia e física para explicar o comportamento humano e o acaso. Tem muitos, na verdade, a maior porcentagem de acontecimentos que transgridem no sentido de afetar a nossa vida financeira, né, como família em geral, família de vocês, tem uma porcentagem grande que é o acaso e não está na nossa dependência. A gente não decide e a gente acaba não interferindo. Mas como medir essa porcentagem, né? E isso que efetivamente é difícil, então a gente tem que analisar e criar precauções no nosso cotidiano. Seus livros abordam, os livros do Leonard, como o acaso, a mente inconsciente e o pensamento flexível regem nossas vidas. Aqui que está a parte da regressão à média que eu vou falar para vocês. Esse ciclo financeiro de 3 anos. Ó. Se o ano foi bom financeiramente para a família, o que a família vai pensar? Nossa, tomamos boas decisões na nossa parte financeira, nos nossos negócios, na nossa organização do nosso trabalho em geral. Se o ano foi ruim, foi causas extras, o mercado piorou, ou vocês acabam criando algumas justificativas para informar que o ano não foi ruim. Só que, ó, grande parte do que acontece é o acaso. E, infelizmente, nós não temos como medir qual que é essa porcentagem do acaso, conforme eu acabei de dizer. E aqui que entra esse conceito importante da regressão à média, desse ciclo de 3 anos. Então, o Leonard fez um estudo, né, bem aprofundado e chegou nessa conclusão, nesse destaque. Ó. Uma família teve 2 anos excepcionais de renda, normalmente o terceiro ano ele volta ao normal. Ó. Ele volta ao normal, porém qual que é o problema? Se a família, normalmente, vocês sabem muito bem disso, isso é o nosso cérebro trabalhando de forma automática, né? Se você teve um ano bom, ao segundo ano o ciclo familiar foi bom, você acaba subindo sua régua, e tendo um patamar, condição de vida acima.
né? Então você, um ano, padrão 1, segundo ano, padrão 2, opa, o terceiro ano vai ser ainda melhor, você aumenta o seu padrão de vida. Mas normalmente, isso está comprovado, que o terceiro ano a renda ela volta na média dela, estabiliza, né? Ou efetivamente cai, né? Chegando no ano 3 anos anteriores, de 2 para 3 anos anteriores. E se você subiu sua régua, subiu seu padrão de vida, a família provavelmente não vai ter condições de bancar do terceiro, quarto ano para frente, certo? E com isso causa crise financeira, tá? Então aí nasce o aperto. Não porque erraram gravemente, mas efetivamente não tem esse conhecimento, que agora vocês vão ter essa consciência, e vocês confundiram um pico financeiro com o novo normal. E o novo normal era o ano 1, digamos assim, né? Então, o dado real do Brasil, que é essa situação que você estando dentro da sua bolha social, você não faz essa análise, você ancorou na sua bolha. Tá? Segundo dados recentes do Banco Central, o comprometimento médio da renda das famílias gira próximo aos 49%. Famílias com alta renda estão dentro desse grupo também. Crédito, né? Outros vídeos eu já comentei para vocês. Crédito no Brasil, taxas extremamente altas, e mesmo assim o crédito vem ampliando. Ultrapassou 4 trilhões de reais. Quer dizer, as instituições financeiras sabem que as famílias, inclusive de alta renda, buscam a todo momento créditos para o quê? Manter o padrão de vida, né? E isso deve ser analisado de forma bem atenta. Juros médios para pessoa física estão na estratosfera, vocês sabem disso. Juros para empresa, juros de instituições financeiras nacional, digamos assim, os juros nível Brasil já são altos, né? Salvo empresas multinacionais que conseguem empréstimos em outros países com juros bem menores que o Brasil e trazem para o Brasil essa verba financeira, certo? Mas até mesmo famílias de alta renda que têm negócios, tanto a parte de negócios como a parte financeira, pessoa física, os juros no Brasil são altos sim, tá? Ou seja, não é só essa família, é uma estrutura no país, é o sistema financeiro brasileiro. Então, junto a parte psicológica, neurociência, todo esse conglomerado que aqui foi repassado para vocês, que agora vocês estão começando a ter consciência, essa regressão a média de 3 anos, com o prejudicial de um sistema financeiro brasileiro que trabalha contra as famílias a pequena, baixa, e aqui o que a gente está focando, famílias de alta renda. Então vocês verificam a dificuldade que é, certo? Então aqui, ó, o problema não é gastar muito, é essa falta de estrutura. Ó, os destaques. Se você olhar item por item, nada para famílias de alta renda que eu comentei aqui, né? Vocês que são de alta renda, vocês sabem os valores que eu passei lá da despesa mensal, que querendo ou não, dentro do grupo social de vocês, não tem nada de absurdo esses valores. Então, o problema é o conjunto total e todos os detalhes que não houve uma estrutura, uma organização efetiva, né? Olha o Leonardo, novamente o autor do livro Andar do Bêbado, super interessante. Ele explica que nossa mente cria padrões mesmo quando eles não existem. Então, nossa própria mente, a gente tem que blindar a gente da gente mesmo, né? Digamos assim. Então, mas às vezes o padrão existe. Então, você utiliza o padrão da sua bolha social. O padrão. O padrão é R$800, mas o seu padrão está 6, 7 mil. O padrão é R$900, o seu padrão está 8, 9 mil. Então, R$800 aqui, R$900 ali, R$1.500 acolá, e você com o seu padrão bem acima da média, você está achando que é o novo normal e acha que tudo é justificável. Mas a soma cria rigidez, e rigidez é o maior risco financeiro. Então, tem que ser feito auditorias, até eu não estou falando aqui de empresários, tá? Eu estou falando de vocês, família, pessoa física mesmo, né? Tem que ficar constantemente efetivando essas auditorias financeiras internas na família. E essa parte de auditoria a gente também entra de forma bem aprofundada em métodos lá dentro da nossa plataforma Doutor Dívidas. Doutor Dívidas, fazer uma blindagem patrimonial para quê? Reorganização financeira e evitar que todos esses anos de trabalho de vocês, famílias de alta renda, seja prejudicado por lapsos temporais, né, que criam crises financeiras e que vocês podem sair, digamos assim, de um sistema no sentido que pode chegar numa situação que não tem mais reversão financeira. Então essa que é a ideia, uma estrutura, né, uma organização financeira, uma blindagem em sequência
começando sempre com mentalidade. E essa parte de estudos científicos devidamente comprovados para vocês irem aplicando o método, tá? Então, pergunta para vocês, aqui um exercício. Se a sua família perder em um ano de 25% a 30% da renda, como que vai ficar o ano da família em termos financeiros? O que vai acontecer com a família de vocês? Vocês vão entrar num loop pior ainda de crise financeira? Então essa aqui não é uma pergunta emocional, é um fato real de estratégia financeira. Pensem nisso, né? Não é pergunta emocional, é matemática. E se você não consegue responder nesse momento o que vai acontecer com a sua família no transcorrer do ano que vocês perderem de 25% a 30%, é que vocês efetivamente estão sem uma estrutura fidedigna financeira para estar trabalhando, tá? Então, vocês acham que tem um controle das finanças, mas não tem, tá? Vocês têm uma sensação de controle, tá bom? Então, eu fiz essa análise, né, para vocês começarem a ampliar a consciência de vocês e dentro do Doutor Dívidas a gente traz esses conteúdos para aprofundar ainda mais a consciência e fazendo aplicação prática de métodos, tá? Citações de exemplos lá do Doutor Dívidas. Onde realmente estão os vazamentos invisíveis, como separar essas despesas fixas estruturais de compromissos efetivamente gerenciáveis que vocês podem fazer uma reorganização e ter um controle financeiro efetivo, como diagnosticar esses riscos de rigidez, vocês que estão fazendo um comparativo da bolha social de vocês, como evitar que renda alta vire uma situação sem reversão no qual vocês não estão fazendo uma auditoria financeira correta, tá? Então o problema aqui, vocês sabem muito bem, família de alta renda, não é ganhar pouco, o problema é que efetivamente há um ganho alto, né, renda alta, mas não há uma estrutura, tá bom? Então se vocês querem efetivamente conhecer isso, ter uma consciência mais aprofundada e aplicação de métodos efetivos, desde já fica o convite, novamente, aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, tem o link do Doutor Dívidas, entra lá no site, dá uma lida com calma em tudo que o Doutor Dívidas oferece para vocês, uma plataforma excelente para vocês estarem ampliando essa consciência e aplicando métodos efetivos, tá joia? Então aqui, finalizando o vídeo para vocês, renda alta sem estrutura é ilusão confortável. E conforto excessivo é o que impede decisões estratégicas, tá bom? Então, espero que já tenha aprofundado um certo grau de conhecimento e consciência de vocês. Aguardo vocês dentro do Doutor Dívidas e aqui nas nossas mídias abertas, vamos sempre estar compartilhando conteúdos para ir ampliando ainda mais a consciência de vocês. Até os próximos conteúdos.